Bem, pessoal, é com um grande prazer que o Grupo de Estudo do Cérebro, o professor Gilberto de Macedo, convidou o professor Wilson Marques e ele generosamente aceitou para dar essa aula sobre polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica. Isso é um assunto da ordem do dia. A gente sabe que as neuropatias periféricas são a expressão mais real da neurologia como medicina interna. E a gente tem no grupo de Ribeirão Preto, com o professor Wilson à frente, um dos grandes expoentes do estudo dessa área no Brasil, ao lado de outros centros, como, por exemplo, a UF Niterói. E eu queria começar fazendo uma homenagem ao grande professor, grande mestre Hamilton Barreira, que foi professor de tantas gerações, que aqui em Alagoas sempre nos ajudou, sempre nos orientou em casos mais complexos, e eu acho que é necessário fazer esse reconhecimento. Professor Wilson, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. A gente agora vai desligar os microfones e as câmeras e deixar somente o professor Wilson com a câmera e o microfone ligado. Obrigado. Bom, gente, então boa noite, né? Eu agradeço ao professor Fernando Gameleira e ao grupo de estudos, professor Gilberto de Macedo, pela oportunidade de estar aqui. É uma honra poder estar aqui discutindo com vocês um tema tão interessante, né? E eu espero aí cumprir a tarefa que o professor Hamilton deixou para a gente, né? Então, a gente vai discutir hoje as polirradiculoneuropatias inflamatórias desmielinizantes crônicas, que são um grupo assim, muito grande de doenças. A gente vai focar nas formas típicas, né? Esses são meus conflitos de interesse, né? Bom, no estudo mais ou menos recente, o professor Allen e o professor Lewis, eles avaliaram todos os casos que haviam sido encaminhados para um centro de referência com diagnóstico de PIDC. Eu vou chamar de PIDC porque foi o nome que o grupo de estudo de neuropatia periférica da Academia Brasileira de Neurologia definiu como deve ser no Brasil, né? Eu sei que algumas pessoas, como o professor Oswaldo, gostam de CIDP, né? Mas eu vou falar PIDC, né? Então, assim, esse é um centro de referência de neuropatias inflamatórias, e dos pacientes que foram encaminhados para esse centro de referência, 47% tinham um diagnóstico errado. Vejam bem, olha, 11% eram polineuropatia diabética, 11% eram ELA, 11% era fibromialgia, 11% era uma neuropatia de fibras finas, 8% é neuropatia hereditária, e assim por diante, né? Quer dizer, sarcoidose, psicogênica, ou seja, então, a dificuldade diagnóstica das polirradiculoneuropatias do PIDC é muito grande, né? Mesmo em países desenvolvidos, né? Países ricos, como nos Estados Unidos, 40%, assim, quase 50% dos casos têm o diagnóstico inicial errado e são tratados de uma maneira inadequada. Interessantemente, né, em dois estudos, eles tentaram fazer o quê? Tentaram ver o quanto os neurologistas eles usam os critérios diagnósticos existentes para PIDC. Então, no primeiro estudo, que deve estar na esquerda de vocês aí, eles consultaram 100 neurologistas, a maior parte, metade deles faziam parte de serviços universitários, mas eram neurologistas gerais, não eram especialistas em neuromusculares, né? E só 13% deles utilizavam as guias, né, os guidelines da Federação Europeia de Neurologia ou do Peripheral Nerve Society. E 50% utilizava qualquer guideline aí, né? Aí, quando eles passaram a investigar na Holanda, né? Na Holanda, para quem não sabe, eles têm um grupo de estudo de neuropatias inflamatórias que é muito forte, talvez seja o mais forte do mundo, né? E mesmo lá, né, só 77% utilizavam esses guidelines aí da Federação Europeia e do Peripheral Nerve Society, e levando em consideração que lá é o maior centro de pesquisa aí de neuropatias inflamatórias, né? Então isso mostra, assim, quer dizer, que o PIDC é uma doença de diagnóstico difícil e que a gente não costuma usar os guidelines
que auxiliam no diagnóstico e que auxiliam aí no tratamento, na investigação e no tratamento, né? A gente tem vários guidelines, são 14 guidelines que mostram que nenhum deles é o ideal para diagnóstico aí e conduta no PIDC. O mais utilizado é o de 2010 da Federação Europeia de Neurologia barra Peripheral Nerve Society, né? Que tem uma sensibilidade, uma especificidade boas, né? E mais recentemente, quer dizer, pensando nessas dificuldades aí de diagnóstico e de conduta, não foi feito um guideline, mas foi feito uma força-tarefa, né, de como você poderia, né, utilizar os guidelines, ou de novos guidelines ali, para tratar o PIDC. Então, se reuniram aí, se não me engano, 17 é, especialistas da área, e eles elaboraram esses guidelines baseado em uma metodologia aí complicada, né? Mas baseado assim, principalmente na medicina baseada em evidência. Então está aí o grupo, né, de pesquisadores. Bom, o PDC, então, ele é definido como ser uma polirradiculoneuropatia que é predominantemente motora, na maior parte dos casos, e sensitiva, que é desmineralizante e é muito provavelmente imunomediada. Foi Austin, em 1958, que mostrou que a doença era responsiva ao corticoide, quer dizer, quando ele tratava, o paciente melhorava, né? Então o paciente piorava, tratava com corticoide e melhorava, e ele mostrou isso em vários pacientes. E foi o professor Dick, da Clínica Mayo, quem sistematizou a doença, vamos dizer assim. Foi ele quem denominou de CIDP, né? Foi ele que sistematizou os primeiros critérios diagnósticos, os primeiros tratamentos para a doença. A queixa inicial da maior parte dos pacientes assim, formigamento, fraqueza e dificuldade para a marcha. Essas parestesias, né, são parestesias distais. Então, se a gente levar em consideração só as queixas do paciente, não for examinar o paciente, a gente vai dizer que ele tem uma neuropatia comprimento dependente, uma polineuropatia comprimento dependente, o que não é o caso, né? O PIDC é um quadro proximal e distal e proximal, é uma polirradiculoneuropatia. Então, a queixa inicial dirige a gente para um quadro distal, mas se a gente caprichar um pouquinho na história, a gente vai ver que o paciente fala que ele tem um pouco de dificuldade para levantar, subir escada está um pouquinho diferente, que ele cansa quando está tomando banho, está lavando o cabelo, se ele tem que mexer no armário ou no varal, ele cansa um pouquinho, né? E isso já vai dando uma dica para a gente de que, embora as queixas sejam de uma neuropatia distal, na realidade o quadro clínico é de um quadro proximal e distal, né? E aí, quando a gente vai examinar o paciente, né, a gente tem que examinar o paciente, a gente vai ver o quê? Que o paciente tem uma fraqueza, que ela é distal e proximal, e isso caracteriza, então, a polirradiculoneuropatia. Existe uma perda sensitiva, que pode ser, em geral, compromete todas as formas sensitivas. Os reflexos profundos estão diminuídos ou estão a reflexos, né? Eu lembro que no sistema nervoso periférico, a sincronia dos impulsos é muito importante para que a gente tenha os reflexos profundos, né? Então, mesmo que o paciente não tenha bloqueio de condução, mesmo que não tenha uma fraqueza muito nítida, se eu tiver uma desmineralização assimétrica, como acontece ou não uniforme, como acontece no PIDC, eu vou ter uma reflexia, por isso que, em geral, o reflexo desse paciente é muito comprometido. Ao contrário do sistema nervoso central, onde essa assimetria da condução, essa dispersão da condução, tem consequências muito mais importantes aí que no sistema nervoso periférico. Os nervos cranianos são infrequentemente acometidos e raramente esses pacientes têm desautonomia ou insuficiência respiratória. Essas duas características são muito importantes. Por quê? Existem algumas doenças que atualmente estão sendo melhor delimitadas, onde o comprometimento de nervo craniano é importante, a desautonomia e a insuficiência respiratória são importantes, né? Então, se a gente tem um paciente que, a princípio, parece que é PIDC, mas que tem nervo craniano envolvido, que tem desautonomia e que tem insuficiência respiratória, eu tenho que questionar meu diagnóstico, né, voltar atrás e dar uma reinvestigada
nesse paciente. Eu me lembro de vários casos que a gente teve no passado aqui, e que hoje a gente revendo esses pacientes, provavelmente era uma neuropatia inflamatória crônica, mas certamente não era um PIDC, né? Mas era um conhecimento que naquela época a gente não tinha. A doença, ela tem uma predominância aí pelo sexo masculino, né, de 2 para 1, né, e ela pode ocorrer em qualquer idade. A gente teve pacientes aqui com 2 anos de idade, com PIDC, que a gente teve que fazer pulsos e tratar durante longo tempo, né, é, é, mas o pico ocorre entre os 40, 60 anos, 50 anos de idade. Mas, assim, a gente não deve limitar o nosso diagnóstico de acordo com a idade de início, né? Isso é uma avaliação epidemiológica, mas a gente tem que pensar em PIDC em qualquer pessoa, de qualquer sexo que tenha fraqueza distal e proximal. A prevalência também varia muito, né? Quer dizer, de 3 aí, de 1 a 10, e a média é de 2,8 para cada 100 mil habitantes. Bom, em geral, a doença, o paciente conta para a gente que a doença veio se instalando lentamente, né? Então ele foi ficando, começou a sentir as parestesias, geralmente ele não deu muita bola para isso, aí aparece um pouquinho de fraqueza nos pés para andar, o pé começa a ficar caído, aparece a dificuldade para levantar de uma cadeira ou do sofá baixo, a dificuldade ali para pentear o cabelo, para lavar o cabelo, mas isso vai ocorrendo durante meses em geral, né? Então é uma forma lentamente progressiva, né? Existe alguns autores que identificam ali uma forma subaguda, né? Essa forma subaguda, ela estabilizaria, quer dizer, o paciente vai piorando por um tempo maior que 4 semanas e estabiliza ali entre 4 a 8 semanas. Isso seria uma faixa intermediária, uma vez que Guillain-Barré, pela definição, o paciente não pode piorar mais do que 4 semanas. Em geral, no Guillain-Barré, o paciente atinge o nadir na segunda semana da doença, quer dizer, depois da segunda semana, a maior parte dos pacientes com Guillain-Barré já atingiu o pico máximo aí da sua piora, né? Bom, no entanto, alguns pacientes com PIDC têm um início agudo, aquilo que eles chamam de APIDC, né, o Acute CIDP, né? E esses casos é muito importante diferenciar da síndrome de Guillain-Barré, porque a conduta e o segmento vai ser diferente. Mas a maior parte das vezes a gente só vai diferenciar isso ao longo dos meses ou dos anos, quando o paciente começa a piorar por um tempo maior ou começa a ter recorrência aí da sua doença, né? 2 dicas seriam que o paciente ele tem uma piora na instalação maior que 4 ou 8 semanas, e a outra dica é que o paciente tem recorrência no número maior que 3 ou 4 vezes. O Guillain-Barré raramente recorre, mas se ele recorrer 3 vezes, né, eles dizem que provavelmente não é um Guillain-Barré, mas é um PIDC. De qualquer forma, os dados mostram que aproximadamente 13% dos casos de PIDC tiveram início agudo e que mais ou menos 5% dos casos de Guillain-Barré vão se tornar na realidade, ou são na realidade, um PIDC de início agudo, né? Por isso que é importante, quando a gente tem um paciente com Guillain-Barré, avisar para ele que ele pode dar uma piorada e que se ele piorar, ele corre lá de volta para o nosso ambulatório, né? Quer dizer, então o paciente com Guillain-Barré, ele pode piorar porque a gente tratou de uma maneira muito precoce aí durante na fisiopatologia da doença, então ele continua produzindo anticorpo, então ele vai piorar, né? Ou ele pode piorar porque na realidade trata-se de um PIDC e não de um Guillain-Barré, né? Bom, o curso da doença, assim, a maior parte dos pacientes apresenta uma forma crônica, né? Quer dizer, então o paciente vai piorando, né? Às vezes estava estabilizado assim, mas ele vai piorando progressivamente, sem grandes oscilações, e esses pacientes, em geral, têm uma idade média aí de 50 anos, né? Que é a forma de início tardio, que é a forma mais comum da doença. Quer dizer, a gente não trata, o paciente piora. Tem a forma remitente recorrente, que tem um início mais precoce, e tem a forma monofásica, né, que a gente vê mais em crianças, né? Então o paciente tem uma história natural de piorar e depois melhorar, e com tratamento ou não, mas trata a gente tratar o comprometimento, as sequelas vão ser bem menores aí, né? Bom, essa força-tarefa do grupo de especialistas aí, eles avaliaram, né, quer dizer, quais seriam
os métodos de investigação obrigatórios e quais são aqueles que ajudam, mas que no momento não são obrigatórios ou que não são tão importantes, a não ser em casos específicos, né? E eles determinaram que a eletromiografia é extremamente importante para o diagnóstico ali do PIDC, né? Quer dizer, e pela eletromiografia eles fazem o estudo da condução, né? Então, o estudo da condução ele é extremamente não só para você fazer o diagnóstico do PIDC típico, como das formas variantes, né? Então, aquilo que era chamado antigamente de formas atípicas, hoje, novas guidelines aí, é chamado aí de formas variantes de PIDC, né? E, interessantemente, né, quer dizer, isso aqui foi uma apresentação do professor Allen no Congresso Americano desse ano, né? Na verdade, é um artigo dele, né, que ele publicou em 2018. Ele fala o quê? Quer dizer que, você se lembra que 47% dos casos tiveram um diagnóstico errado quando chegaram no serviço dele, né? E aí eles foram ver quais os pontos onde que geraram erro. Uma foi a avaliação clínica ruim, né? E a outra coisa foi a eletromiografia, quer dizer, e em geral o que eles observaram que não é que a eletromiografia era de má qualidade, assim, foi um erro na interpretação, né? Como dizia o professor Kimura, né, quer dizer, a etnografia é muito fácil, mas a gente, mas a interpretação é difícil, né, quer dizer, e na realidade, assim, quer dizer, as duas coisas são importantes, a técnica e a interpretação. Então, por exemplo, a gente sabe que quando vai tendo degeneração axonal, se por acaso existe uma preferência de comprometimento daquelas neurônios maiores, né, então a gente vai perder as fibras mais grossas, a gente vai ter um alentecimento da velocidade de condução, né, e que vai simular ali uma polineuropatia comprimento dependente ou às vezes uma doença do neuromotor, né. A gente sabe que nos diabéticos a gente vai ter um alentecimento, né, que não depende da amplitude, mas por um distúrbio metabólico dos nervos, que pode simular muito PIDC, né. Por isso que se o paciente diabético, a gente está fazendo a eletromiografia dele e ele começa a ter uma redução assimétrica das velocidades de condução, é extremamente importante que a gente meça a glicemia do paciente naquele momento, e se tiver muito descompensado, e não for um caso urgente, né, não for um caso de submetria de Guillain-Barré assim, a gente manda ele embora para casa para controlar a glicemia e depois voltar, para a gente ter um diagnóstico mais preciso, né. Outras vezes, os médicos lá nos Estados Unidos, né, eles se valorizaram um alentecimento em locais de compressão anatômica, né, como se fosse o HNPP ali, né, ou seja, então assim, a eletromiografia ela é um fator extremamente importante para o diagnóstico, mas também é um fator muito importante aí de erro diagnóstico. Então, quando a gente recebe um paciente com uma eletromiografia, a gente tem que analisar a eletromiografia e ver se a gente está concordando ou não com aquilo que foi escrito. Bom, ao contar dos critérios de 2010, né, assim, que tinha definido provável e possível, agora a gente tem só dois níveis, ou é PIDC ou é possível PIDC, né, passou-se a valorizar também a condução sensitiva, e nos critérios anteriores neurofisiológicos não havia aí, a condução sensitiva não tinha nenhuma importância, né. Para a gente definir como PIDC, então, o paciente vai ter que preencher pelo menos um dos critérios que a gente vai ver a seguir, né? E se para ser PIDC possível, ele vai preencher parcialmente pelo menos um dos critérios, né? Eu chamo a atenção, se tiver algum neurofisiologista ali, que todos esses dados que eles determinaram, eles utilizaram um filtro de 2 Hz a 10 kHz, né? Então, se a gente quiser seguir essas recomendações de uma maneira precisa, o que é recomendado, a gente tem que tentar usar aí esses mesmos filtros, né? De 2 Hz a 10 kHz. Acho que é um item, né, que é extremamente importante aí para os neurofisiologistas. Bom, eu não vou discutir aqui item por item, né, mas eu vou só apresentar os parâmetros que eles valorizaram. Então, um dos parâmetros seria ali um prolongamento da latência distal, e aqui nesse nosso paciente a velocidade de condução estava normal, no segmento do antebraço, mas tinha
prolongamento acentuado aí da condução distal, né? Um outro seria uma redução da velocidade de condução, né, em qualquer segmento ali, em valores que definiram 30% abaixo do limite inferior do normal e pelo menos 2 nervos, né, quer dizer, na prática, a gente vê qual que é o fator de, 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 de normalidade de cada serviço, e você pode deixar calculado, fazer uma tabelinha ali, aqui é do nosso serviço, é 35 metros por segundo e 28 metros por segundo, né? A onda F prolongada, né? A onda F ausente, mas aí se a onda F estiver ausente, isso pode acontecer também no neuropatia axonal. Então a gente tem que ter a onda F ausente em 2 nervos, mais pelo menos um critério de desvenização em algum outro nervo, né? Então assim, a onda F ausente, a gente tem que ter essa preocupação de procurar algum outro critério aí de alentecimento. Aqui um bloqueio de condução parcial é outro critério aí de definição, né, de PIDC, lembrando que bloqueio de condução não é sinônimo de desmineralização, né? A gente pode ter bloqueio de condução por comprometimento dos canais iônicos, principalmente na região nódo-paranodal, que é um outro grupo de doenças extremamente interessante, né? Que a gente pode discutir um outro dia ali, um grupo totalmente à parte, um grupo muito interessante de doenças. Então tem que ter isso em mente, né? Quer dizer, que bloqueio de condução pode ser uma lesão da mielina, mas bloqueio de condução pode ser uma canalopatia, que no caso aí seria uma nódo-paranodopatia. Dispersão temporal também é um critério bastante importante, né? Que utiliza bastante, e ali, quer dizer, eles definiram vários filtros, né? Quer dizer, então a duração do potencial depende do filtro que você usou, do filtro de passa alto, né? Então, se você usou um filtro de 2 Hz, o nervo mediano, por exemplo, tem que ter maior que 8,4 milissegundos. Se for de 20 Hz, ele vai ter maior que 7,4 milissegundos. Então, o ideal, eu acho, é que a gente passe a utilizar um filtro de 2 Hz a 10 kHz, como eles orientaram ali, como eles fizeram, tá? Então, aqui um exemplo, né, de um paciente que tem ali de quase 100 milissegundos de duração ali do potencial. Bom, nos critérios atuais, como a gente já viu, tem que ter alteração sensitiva. Só que a alteração sensitiva não precisa indicar exatamente desminização. Pode ser redução da velocidade de condução, pode ser diminuição da amplitude, pode ser alteração da morfologia. Basta ter uma alteração sensitiva para que a gente poder definir se o paciente tem ali uma forma de PDC clássica, né? De PDC clássica. Ou seja, então, assim, a neurofisiologia, ela é ainda, né, considerada essencial para o diagnóstico de PIDC, e depois que a gente fizer então nossa avaliação clínica, a gente tem que tentar, né, a gente tem que realizar a neurofisiologia clínica. O líquor, né, quer dizer, eles acham que não é necessário, a não ser que você tenha alguma dúvida diagnóstica, o paciente tem alguma coisa estranha, né, você estaria pensando em alguma outra doença. O achado típico, então, vai ser aumento de proteínas, com celularidade normal, e eles utilizando esses critérios aqui, né, de 0,5 gramas por litro para os indivíduos menores de 50 anos, 0,6 gramas por litro para os de mais de 60 anos, né, que a sensibilidade do método seria de 68%, né? E na realidade, em vários outros estudos, eles viram que a sensibilidade varia de 42% a 62%, e a especificidade não foi determinada em nenhum estudo, né? Quer dizer, então, realmente, o líquor seria mais um exame ali para afastar outros diagnósticos do que para comprovar a PIDC. Então, se você tem dúvida do diagnóstico, você faz o líquor; se você não tem dúvida, você não faz o líquor, né? E um outro problema, quer dizer, indivíduos com líquor normal, né? Qual o significado disso, né? Então, a gente sabe que se você fizer várias punções num paciente com PIDC, fizer mais de 3 funções, quase 100% vai ter alteração do líquido. Mas se fizer uma só, ela pode ser normal, mas você vai ficar funcionando o paciente, né? Então, assim, o líquor, ele realmente, ele só está indicado naqueles casos onde seria a clínica e a tomografia mostram um PIDC possível,
quando tem um quadro atípico, por exemplo, início agudo ou subagudo, ou quando você suspeita que possa ter alguma outra doença, né? Então, por exemplo, uma doença infecciosa, a doença de Lyme, enfim, uma infiltração, ou uma doença autoimune, como, por exemplo, lúpus, né? Então, assim, o líquor, né, nos novos critérios, né, não deve mais ser realizado de rotina, a não ser que você tenha alguma dúvida, algum questionamento diagnóstico ali. Bom, o ultrassom agora tá muito em moda, né? E tanto o ultrassom quanto a ressonância, eles acham que são coisas que podem contribuir, mas que não é obrigatório que sejam utilizados, né? Então, eles acham que o ultrassom ele pode ser utilizado naqueles pacientes com PIDC possível, não aqueles que preencheram o critério diagnóstico clínico e neurofisiológico, né? Ou quando tem necessidade de diagnóstico diferencial, por exemplo, tem alguns casos de hanseníase que são agudos, né? Que parece PIDC, né? Que a gente até já teve alguns casos assim aqui que a gente tratou como sendo PIDC com imunoglobulina, o paciente piorava, e depois virou hanseníase, né? Então, assim, quando você tem dúvida diagnóstica, quando você acha que pode ter alguma coisa a mais, você vai fazer ultrassom ou vai fazer a ressonância. E os critérios, né, que eles sugerem é que esteja um espessamento em 2 sítios do nervo mediano, proximal e distal, ou então do plexo braquial, né? Eles ressaltam que sempre que você encontrar esse espessamento distal e proximal, você tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, hanseníase, sarcoidose, HNPP, PIDC, CMT, né? Quer dizer, qualquer coisa ali, né, que possa, qualquer doença que possa causar uma hipertrofia do nervo, né? Então, de novo, da mesma maneira que o líquor, a ultrassom, ele vai ser utilizado quando a gente tiver alguma dúvida de diagnóstico, né? A ressonância é a mesma coisa, também vai ser utilizada quando a gente tem dúvida diagnóstica, né? E aí, mesma coisa, se a gente encontrar alterações, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial da imagem, né? A gente já discutiu isso, né? E os critérios que ele sugere seriam espessamento e o aumento da intensidade dos sinais das raízes em T2, né? Então, esse seria o critério de diagnóstico que eles sugerem, com diagnóstico diferencial de imagem, mas também só naqueles pacientes onde você não tem o diagnóstico firmado de PIDC possível, ou quando você suspeita de que possa ter alguma outra doença associada, né? Aqui algumas doenças que podem dar da hipertrofia de nervo, né? Que é a neuropatia motora multifocal, CMT tipo 1, qualquer uma delas, né? Outras neuropatias desmielizantes, às vezes, por exemplo, a amiloidose pode dar hipertrofia de nervo, ela não é desmielizante, ela é mas ela pode dar, o HNPP pode fazer isso, as paraproteinemias, POEMS, o diabetes, hanseníase, ou seja, tem várias outras condições que dão hipertrofia de nervo, e quando a gente afasta a imagem, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial dessas condições aqui, para depois assim, realmente levar em consideração esses achados para achar que eles estão colaborando para que a gente diagnostique a IPDC, né? Bom, dentre as investigações imunológicas, né, quer dizer, eles acham que é mais ou menos obrigatório que a gente tente afastar uma paraproteinemia, né? Então, e eles recomendam que a gente faça tudo isso daqui, né? Eletroforese de proteínas séricas, imunofixação de proteína sérica, imunofixação na urina e pesquisa de cadeias leves. Eles acham que se a gente fizer esses 4 exames, então a nossa chance, a nossa sensibilidade ali de encontrar uma alteração vai ser muito grande, né? E a gente sabe que esses pacientes têm toda uma evolução, um procedimento diagnóstico, de investigação e tratamento que é diferente do PIDC clássico, né? Então, isso, ao lado da eletromiografia, é um grupo de exames laboratoriais que eles recomendam fortemente que todo paciente seja submetido, né? Quer dizer, eu não sei aí no hospital de vocês como é, mas no nosso, agora que a gente consegue fazer isso. Antes a gente tinha que pedir para reumato, pedir para hemato, pedir, pelo amor de Deus, para eles fazerem esses exames para a gente, né? Mas agora, felizmente, a gente está conseguindo fazer sem precisar pedir, suplicar para ninguém, né? E daqueles pacientes, você tem suspeita de POEMS ou que tem uma neuropatia do lóbulo de predomínio distal, estaria indicado aí de fazer o VEGF, né, fator de crescimento do endotélio vascular, né?
Bom, dentro da investigação imunológica ainda, né, naqueles pacientes que têm uma paraproteinemia, né, quer dizer, esses pacientes aqui que aqui a gente encontrou uma proteína monoclonal, estaria indicado aqueles que a proteína é IgM, a gente fazer o anticorpo anti-MAG, e também tem um tratamento, uma evolução toda particularizada, né. E mais recentemente, eles sugerem que a gente pesquise os anticorpos nodo-paranodais, né, a neurofacina 155, a 140/86, a anticontactina e o anti-Casper-1, naqueles pacientes com PIDC que não tem uma evolução boa, não responde ao tratamento com imunoglobulina com corticosteroides, que tem o início agudo ou subagudo, um quadro muito agressivo, ou que tem muita tremor, ataxia sensitiva ou ataxia cerebelar, que tem ciência respiratória, que tem cometimento de nervos cranianos, que tem síndrome nefrótica, ou que tem um líquido com proteína muito aumentada. Então, esses pacientes aqui, a gente estaria indicado, né, de testar os anticorpos aí contra marcadores, né, contra proteínas aí nodoparanodais, mas infelizmente no Brasil, que eu saiba, a gente não tem nenhum desses anticorpos aí passíveis de serem feitos, né? A gente está tentando montar o método aqui em Ribeirão, e eu acho que o Maremilo está tentando montar também, né? Mas acho que isso é uma coisa extremamente importante, porque eles dizem, né, quer dizer, se você tiver um PIDC e não respondeu ao corticóide, ou não respondeu à imunoglobulina ou à plasmaférese, provavelmente não é PIDC. A gente está com alguma outra doença que está simulando o PIDC, mas que não é PIDC, né? E aí o tratamento vai ser totalmente diferente, né? O prognóstico é totalmente diferente. Então, assim, essas investigações aqui, embora a gente não tenha acesso a elas de rotina, e se a gente for pagar é caríssimo, né? Eu acho que a gente deve ficar atento para esses pacientes e se a gente vir alguma dessas características aqui, a gente deve sempre pensar na possibilidade de que eu não tenho um PIDC, mas é um PIDC-like aí, ou uma outra polineuropatia desmilizante imunomediada alternativa que está simulando o PIDC, né? Então essa acho que é uma lição, né? Uma mensagem que a gente tem que guardar que é muito importante, né? E aqui seria, né, a lista de diagnósticos diferenciais, né, de possíveis outras condições que podem simular a PIDC. Não estão todas aqui, né, mas eu vou falar algumas, né, por exemplo, a polineuropatia amiloidótica, né, ela pode ter um quadro muito parecido com PIDC. A gente tem alguns pacientes aqui, mas se a gente for ler lá na literatura europeia, né, nos Estados Unidos, eles falam que o PIDC seria o principal diagnóstico de polineuropatia amiloidótica, mas eu não concordo com isso, né? Para mim, o principal diagnóstico de polineuropatia amiloidótica seriam as neuropatias axonais, né? Então, assim, são poucos os pacientes nossos pelo menos, que têm um quadro de PIDC. Existem, mas não é o principal diagnóstico diferencial, né? Um outro diagnóstico importante seria a amiloidose AL, né? Então, por isso que é importante a gente fazer aquela avaliação das proteínas, né? Porque são doenças que têm um tratamento totalmente diferente, né? Quer dizer, e evolução pode ser muito boa se a gente tratar a tempo, né? Eu me lembro de uma paciente aqui que tinha CMT1A, né? E aí ela estava no retorno dela, quando eu olhei para a cara dela assim, ela estava toda vermelha, né? Toda esquisita, perguntei se ela tinha piorado muito da neuropatia, e a gente foi investigar, ela tinha POEMS, tratou, fez o transplante lá, e ela está super bem, né, quer dizer, então é muito importante que a gente, nesses pacientes, pesquise sempre a presença de uma gamopatia monoclonal, né. A gente tem aqui outras variantes, né, como Canomad, outras causas como neuropatia hepática, HIV, mieloma múltiplo, neuropatia urêmica, às vezes a deficiência de B12 pode fazer um quadro parecido, assim, né, quer dizer, ou seja, e outras neuropatias imunomediadas. Então, assim, a gente deve ter sempre cuidado de tentar afastar algumas situações que podem ter um tratamento específico para não deixar passar isso, né. Então, de novo, né, quer dizer, aqueles quadros de PIDC típico são mais ou menos tranquilos, o erro diagnóstico vai ser pequeno se a gente seguir aquilo que foi recomendado, mas se a gente não seguir, a gente pode cometer ali algum deslize de diagnóstico e tratar o paciente de uma maneira inadequada, né. Bom, parece que não existe dúvidas, né, quanto ao tratamento, né, quer dizer que
é que o uso de corticosteroides, via oral, via endovenosa, dexametasona, prednisona, é eficaz para tratar o paciente, né? A imunoglobulina também é eficaz e a plasmaférese também é eficaz. Então, na verdade, assim, o tratamento poderia ser feito com qualquer uma das opções, corticoide, imunoglobulina, endovenosa e aí a plasmaférese, né? Na realidade, não existe estudo comparativo, né, um para um ali, né, face to face, como eles falam, bem feito, né, dessas três possibilidades ali, né. Então, assim, é claro, assim, que aparentemente a imunoglobulina é o que tem menos efeito colateral, seria o tratamento, atualmente o tratamento de escolha da maior parte dos países ali, mas eu lembro que na Itália, até muito pouco tempo atrás, a recomendação do governo, né, era que se usasse o corticoide, né? Agora, sim, alguns anos, só que na Itália a imunoglobulina passou a ser a primeira opção, não porque ela é superior ao corticoide à plasmaférese, mas porque ela teria aí menos efeitos colaterais, né? É, no Brasil, quer dizer, a gente tem no serviço público o corticosteroides, né? E a maior parte dos pacientes eles responde bem, né? Mas assim, se eu pudesse escolher, quando eu posso escolher, eu dou imunoglobulina, porque sim, por causa do efeito, o efeito benéfico ali, né? Alguns professor de Manche, né, dos Estados Unidos, ele fala que às vezes ele coloca junto assim imunoglobulina com um pouquinho de corticosteroides, a baixa dose dos dois, e que tem um efeito muito bom, né? Mas isso também é uma invenção dele, quer dizer, não tem nenhum estudo mostrando que isso é real. A plasmaférese, ela é extremamente efetiva, tão efetiva quanto corticosteroides, uma imunoglobulina, mas ela sim, ela é mais difícil de ser feita, ela é mais trabalhosa e tem mais efeito colateral, né? Quer dizer, muitos pacientes passam mal, têm hipotensão, assim, ela assim, tem mais chance ali. A gente já teve paciente que teve trombose, né? A gente teve um paciente que infelizmente às vezes teve uma trombose e acabou falecendo, né? Então, assim, ela é muito boa, mas a gente só usa naqueles casos onde não teve boa resposta ao corticosteroide ou imunoglobulina, ou a gente estava usando a plasmaférese quase que de primeira opção, nesse período que a gente teve aí que tinha ausência de imunoglobulina, que a gente não tinha acesso à imunoglobulina, então aqueles pacientes que a gente tinha alguma contraindicação para o corticosteroide, que não correspondia ao corticosteroide, a gente fazia a plasmaférese de rotina e, felizmente, aí durante esses longos meses aí, né, mais de ano, a gente não teve nenhuma complicação séria e todos os pacientes evoluíram bem, né? Bom, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá e na maior parte da Europa, a imunoglobulina subcutânea, ela é recomendada como um tratamento de manutenção, mas não um tratamento de indução. Então, você induz a remissão da doença com a imunoglobulina endovenosa ou com corticoide, e depois você faz a manutenção com a imunoglobulina subcutânea, né? Assim, são poucos estudos que existem, mas aparentemente ela é eficaz, é muito mais fácil. Tem pessoas que fazem isso em casa à tarde, né? Quer dizer, à noite. Isso não atrapalha o trabalho, não atrapalha a atividade do dia a dia. Os resultados são bons. A gente tem alguns poucos pacientes fazendo esse esquema e os resultados são bons, né? Bom, gente, então, tirando o corticoide, tirando a imunoglobulina, tirando a plasmaférese, não existe nenhuma outra evidência de que algum outro medicamento seja útil no PIDC, né? O que eles recomendam é que, assim, olha, o metotrexato é uma droga que pode ser usada, mas tem um único estudo bem feito, né? Da Inglaterra, né, que foi coordenado pela Inglaterra, mas que não teve efeito significativo, né? Quer dizer, não mostrou que ela é boa, né? Então, assim, seria uma recomendação fraca porque teve estudo, mas na realidade o estudo mostrou que não resolveu. Assim, eles sugerem, né, que aqueles pacientes que você quer poupar o corticoide, ou que você quer poupar a imunoglobulina, você possa usar como poupadores a azatioprina, que tem muito pouco efeito colateral e é baratinha, e o microfenolato de mofetina, né, que também são drogas fáceis aí de você utilizar. Naqueles casos não responsivos, que não respondem a nada, e que muito provavelmente não é PIDC,
né, quer dizer, deve ser alguma outra daquelas doenças lá, então eles recomendam, né, quer dizer, que você poderia tentar ciclofosfamida, ciclosporina e rituximab, né, sendo que assim, né, quer dizer, a ciclofosfamida tem muito efeito colateral, tanto no imediato quanto no futuro, quer dizer, então a maior parte aí dos autores recomenda que não seja feita, a não ser que seja a última das últimas opções. Aqui a gente tem tentado assim, o paciente não respondeu ao corticoide, não respondeu à imunoglobulina e não respondeu a plasmaférese ou não consegue ficar na plasmaférese, né? Tem alguma incompatibilidade, a gente tenta fazer o rituximab, né? Mesmo porque muitas daquelas outras condições que parecem PIDC, mas não são PIDC, por exemplo, as paranodopatias, muitos deles aí respondem bem ao rituximab. Então a gente tenta sempre quando as três drogas que estão muito bem definidas, né, imunoglobulina, corticosteroide e plasmaférese, ou três opções terapêuticas, e plasmaférese não fazem efeito, a gente tenta conseguir o rituximab e evita aí de dar esses outros medicamentos ali. Então essa tem sido a nossa conduta, né. E aqui, né, quer dizer, tem várias alternativas terapeutas aí, terapêuticas, né, que eles acham que não tem nenhuma evidência, pelo menos no momento, que justifique a utilização, né? Algumas delas são extremamente caras, né? E eles acham que não existe no momento nada que justifique a gente tentar esse tipo de tratamento aí com os pacientes com tem diagnóstico de PIDC, né? Bom, existe uma grande preocupação, né, mesmo nos países desenvolvidos aí, né, com o custo da imunoglobulina. Ela é cara, né? E aí, nesse estudo, né, que foi coordenado pelo Dr. Kornblatt, eles viram que, em geral, você faz a dose de ataque com 2 gramas por quilo, né, dividido em 5 dias, a gente faz assim aqui, e que, em geral, a dose de 1 grama por quilo, cada 3 semanas ou cada mês, ela é suficiente para manter o paciente bem, né? Mas eles dizem também que uma dose menor ou uma dose maior pode ser benéfica em alguns pacientes, ou seja, você tem que avaliar, né, quer dizer, o seu paciente, ver qual que é a necessidade dele, você tem que adequar o tratamento para cada paciente, individualizar o tratamento. E aqui a gente não faz exatamente assim, a gente faz uma coisa parecida. Foi um estudo, né, quer dizer, no qual eles tentaram criar um método de você tentar otimizar a dose da imunoglobulina. E você pode fazer uma coisa muito parecida para o corticoide, né? Então, eles dão uma dose inicial de 2 gramas por quilo de imunoglobulina, aí reavaliam o paciente com 3 semanas, né? Aí você pode se ele melhorou, você pode fazer uma dose opcional ou pular essa dose opcional ali, né? Principalmente se faz a dose opcional, o paciente não respondeu muito bem, espera 3 semanas, e aí, se o paciente respondeu, você para de tratar. E aí você vai esperar o paciente começar a piorar, tá? Então, você pegou teu paciente lá, tratou, ele respondeu bem, e você vai ficar esperando. Quando ele começar a piorar, ele volta para a gente recomeçar a tratar. E aí esse período é o período de ação da imunoglobulina, que na maior parte das pessoas é de 3 semanas. A gente tem pessoas aqui que ela 1 semana, 10 dias. E tem pessoas que pode ser 10 semanas, né? Então, embora a duração, né, a minha vida, assim, a duração do efeito clínico da imunoglobulina seja em média de 3 semanas, aqui a gente considera 4 semanas, né? Tem pacientes que ela dura 1 semana e tem pacientes que ela vai durar 2 meses e meio. Então, você fazendo essa metodologia proposta aqui, você vai ver o quanto dura a imunoglobulina. E aí, o que aconteceu? Quando você esperou, o paciente com 2 meses começou a piorar, você vai lá e trata, mas faz uma nova dose de ataque, né? Então, você dá 2 gramas, né? Aí você espera passar lá as 10 semanas, se for o caso, dá uma segunda dose de ataque e dali para frente, o que você faz? Você vai reduzir a dose em 20% para cada nova aplicação. Então, daí 10 semanas, se você deu, sei lá, 100 gramas, você vai dar 80 gramas. E se o paciente for estável durante 2 ou 3 aplicações, da próxima semana, da próxima vez, ainda vai 10 semanas, você vai passar para 60 e assim por diante. Até que você conseguiu o quê? Você conseguiu assim, o maior intervalo possível na menor dose possível, né? É mais ou menos isso que a gente tenta fazer aqui. E, por exemplo, para miastenia grávida, a gente faz uma coisa muito parecida aqui, né?
para ver, por exemplo, até para o mexilhão a gente faz assim, ver se é uma coisa diária, mas a gente costuma fazer um processo muito parecido para dar o mexilhão, por exemplo, né? Então, eu acho que esse esquema é um esquema bastante útil, que ajuda a gente a dar a menor dose possível, o mais espaçado possível, para o paciente se manter bem, né? Então, é uma coisa que eu sugiro aí que seja tentado, né? Bom, esses critérios diagnósticos que a gente viu, né, quer dizer, existem dois estudos que avaliaram a sensibilidade e a especificidade e viram que ambos são bons, né, quer dizer, para um deles, para o CIDP, para o PIDC, foi de 77, 83% de sensibilidade, a especificidade de 94, né, e um pouco menos aí para o PIDC possível, né. Mas isso é um pouco melhor dos critérios dos critérios anteriores, né, de 2010, né. Então mostra assim que se a gente ainda não segue nenhum critério diagnóstico, a gente poderia tentar seguir esses, né, que foram recomendados agora, são de 2000, final de 2021, mas que ainda, por exemplo, quem foi no PNS esse ano, Periferia Society, viu que tem muita discussão ainda, né, quer dizer, eles acham que ele precisa ser aprimorado, mas que foi um grande avanço. Então, se a gente quiser errar menos, seria uma boa opção a gente passar a seguir esses critérios ali, né? Bom, gente, assim, isso que a gente acabou de ver agora é a ponta do iceberg, né? Quer dizer, é o PIDC que eles chamam de PIDC clássico, né? Na realidade, né, quer dizer, foi isso que a gente viu aqui, né? O PIDC clássico, né? Se a gente levar em consideração as neuropatias crônicas inflamatórias, a gente está vendo aí o PIDC típico, né? Que é o nome correto hoje, né? Existem as variantes de PIDC, que eu vou passar por cima, né? Talvez um dia a gente possa voltar a discutir essas variantes, né? Então, tem a forma distal, que chama de DEDS, tem a forma multifocal, que alguns chamam de MEDSAM, outros chamam de síndrome de Lewis-Sumner, ou PIDC multifocal. Tem o PIDC focal, tem PIDC motor e tem o PIDC sensitivo. Então, essas são as variantes do PIDC. E essas variantes, o diagnóstico errôneo é muito maior, é muito mais fácil de você errar, porque o diagnóstico é muito mais difícil. E aí tem toda uma outra quantidade, né, de neuropatias inflamatórias crônicas, né, provavelmente desminimizantes, e não são PIDC, que não está no grupo de PIDC. Então, por exemplo, a gente tem o CISP, né, que são as polirradiculopatias, não é polirradiculoneuropatia, polirradiculopatia sensitiva inflamatória crônica, né? A lesão está lá na raiz sensitiva. Tem também o SIMP, né, que é a polirradiculomotor inflamatória crônica. E tem a polirradiculomotora sensitiva inflamatória crônica, né? O CISP é mais ou menos fácil de fazer o diagnóstico, essa forma motor isolada é muito difícil de fazer o diagnóstico. Tem neuropatia anti-MAG, tem as nodopatias autoimunes, né? Então é um mundo muito novo, interessante, né? Sim, acho que sim, a gente pode discutir, eu gosto muito dessas paranodopatias aqui, elas são extremamente interessantes, explicam muitas coisas que a gente não conseguia explicar. Tem neuropatia motora multifocal, que é extremamente importante a gente reconhecer, né? Quer dizer, às vezes os pacientes são reconhecidos com ela, ou ela é reconhecida com neuropatia motora multifocal, e também são tratados da maneira inadequada. Existe um grupo de doenças aí que o pessoal não sabe onde classifica, né? Quer dizer, se classifica como sendo PIDC ou é desencadeado por outros mecanismos aí, ou se coloca no grupo não PIDC. Então, PIDC é diabetes, né? Quer dizer, PIDC e idiopatia monoclonal IgG ou IgA, PIDC mais IgM, anti-MAG, esses imunobiológicos aí, né? Que estão desencadeando PIDC, né? Quer dizer, ou seja, é um grupo assim, extremamente grande aí de não PIDC que parece PIDC, mas que muitos deles existe uma investigação mais pormenorizada, mais focada e um tratamento mais específico, mais direcionado, né? Talvez um dia a gente possa discutir aí esse outro grupo de doenças. Eu vou passar rapidamente aqui nessas formas aí variantes de PIDC, né? Só para a gente ver a complexidade das coisas hoje. Então a gente tem o PIDC distal, que é o DEDS, né? Quer dizer, que então a latência distal vai estar muito comprometida, mas a velocidade de condução não está tão comprometida assim.
ela é sensitiva, é predominantemente sensitiva, mas também pode ter um comprometimento motor, mas em geral muito menos importante, e ela é bem distal, né? Esse paciente tem uma ataxia sensitiva importante, como eu disse, a fraqueza, ela, em geral, ela é muito menos importante, tem uma hipoarreflexia, ela é desminimizante, né? E aqui a gente vê, né, quer dizer, que a velocidade de condução tem que estar mais ou menos preservada, mas a latência distal está extremamente prolongada, né? Esses pacientes, eles costumam responder muito pouco ao tratamento, né? Então, eu lembro que eu vi alguns pacientes com o professor Piquet Thomas, e ele nem tratava. Ele tentava tratar se o paciente estivesse piorando muito, senão ele seguia porque ele achava que esses pacientes não respondiam ao tratamento. E o DEDS-M, né, que então você tem um IgM associado a alguma apatia monoclonal, né, anti-MAG, e alguma parte deles anti-MAG, não é classificado com PIDC, e são doenças aí extremamente difíceis de serem tratadas. Uma outra doença extremamente interessante é um quadro de uma mononeuropatia múltipla, no qual a gente vai encontrar bloqueios de condução ou reduções focais da velocidade de condução, predomínios membros superiores. Os pacientes às vezes são muito confundidos com hanseníase e vice-versa, né? Mas é um PIDC, eles respondem ao tratamento tanto com corticoide quanto com imunoglobulina, né? E aqui vocês veem aqui, né? Quer dizer, então o paciente que tem começa a cair a amplitude aqui, né? E nessa mesma região a gente tem uma alteração da condução sensitiva. Então, é muito importante quando a gente pega um bloqueio de condução, tentar fazer a condução sensitiva naquela região, principalmente se a potencial sensitivo distal estiver normal. E porque às vezes os pacientes não têm muita alteração clínica dessa sensibilidade. Por que é importante? Porque se eu tenho um paciente que tem a preservação da sensibilidade, eu vou pensar em neuropatia motora multifocal e não na sindrose Sumner, e a neuropatia motora multifocal a gente não deve dar corticoide que pode fazer piorar a doença, né? Tem o PDC motor, né? Então, a parte de sensibilidade é preservada, a atenção sensitiva é normal. Se tiver anormal, a gente fala para IDC predomínio motor, mas é um quadro proximal distal, semelhante ao anterior, né? E é muito importante que a gente reconheça isso, de ser motor ou predominantemente motor, porque ele também pode piorar com corticoide. Então, a gente tem esses casos, da mesma maneira que na neuropatia motora multifocal, a gente não deve usar aí corticoide, né? E aqui a clássica neuropatia motora multifocal, né? Trabalho do professor Perry, né? Que eu também tive a felicidade de trabalhar com ele, né? Que é uma doença extremamente interessante, né? A gente tem uma mononeuropatia múltipla que tem distribuição de nervo. E isso ajuda a gente a diferenciar de um quadro de doença do neuromotor, né, de uma hipertrofia espinhal. Então, eles têm uma distribuição de nervo, e quando a gente faz aqui, então, a gente vê o bloqueio de condução total, quase total no caso, né, mas a sensibilidade, o potencial associativo preservado. Então, esses pacientes que têm um bloqueio, poucos bloqueios muito focais, é extremamente importante e pode ser muito útil se a gente conseguir avaliar a condução daquele segmento onde a parte motora está comprometida, né? Bom, o neuropatia motora multifocal não é considerado um PIDC, né? Nem forma atípica, nem atípica, e a mensagem é: a gente não deve usar corticoide nesses pacientes. O PIDC sensitivo, na realidade, ele acaba sendo um diagnóstico possível, porque a grande maioria desses pacientes, em alguma hora, vai desenvolver o quadro motor, né? Quase todos eles desenvolvem. Então, o paciente começa com uma ataxia de marcha, a gente faz a neurofisiologia, vê que tem um comprometimento, pode ser só sensitivo no primeiro momento, mas desminimizante, mas depois praticamente todos os pacientes vêm um quadro motor, e por isso que esses pacientes recebem sempre o diagnóstico de possível PIDC, porque vai acabar virando um PIDC clássico ali em alguma hora, né? E aqui, né, que as nodoparanodopatias, né, que é um grupo de doenças extremamente interessante e que explica várias coisas, né, aqueles pacientes, por exemplo, com Guillain-Barré, que está lá no respirador, você passa monoglobulina, no dia seguinte o paciente está jogando bola, né, assim, é uma coisa assim espantosa, né, porque o bloqueio dele não era um bloqueio desvenenizante, né, era um bloqueio no canal, era o canal que não estava funcionando bem, né, e que explica alguns casos de PIDC que tem um quadro atípico, como a gente já viu, né, então é um mecanismo aí fisiopatológico totalmente diferente, que provavelmente merece uma investigação e um tratamento diferente, né, então daqui para frente eu acho que essas nodoparanodopatias vão se tornar um grupo muito importante de doenças, né, então começou lá com Guillain-Barré, aí vem o PIDC, é muito interessante a história do PIDC, porque
tem a professora Isabel Willa, né, da Espanha, e o pessoal ficava procurando nesse no PIDC, sempre não responsivos, né, algum antígeno, algum problema na mielina, né? E aí conta, ela faleceu recentemente, né? E a pessoa que entrou no lugar dela falou que um dia ela estava sentadinha lá, olhando para uma imagem de nervo no computador, e ela falou assim, gente, não está na mielina, vamos procurar no oxônio. E aí então eles encontraram, né? Coisa assim, pensamento simples e brilhante. Se não está na mielina, tem que estar no oxônio. E se tem bloqueio, você pode estar no nódo, né? E aí eles encontraram aí começou essa história de nódo paranodopatia pela professora Isabel Willa, né, que era uma pessoa super simples, né, muito bacana, né, mas que era muito perspicaz, né. Então esse é um grupo de doenças extremamente interessante, né, que eu gosto muito de estudar, porque é difícil, mas é muito interessante a gente ter. Por exemplo, eles acham que a neuropatia do paciente crítico, pelo menos numa fase inicial, é uma nodoparanodopatia, né, o Guillain-Barré axonal, ou seja, é uma fisiopatologia que provavelmente vai se expandir e que a gente precisa aprender a lidar com ela, né. Eu acho que eu não vou entrar em detalhes aqui a parte da neurofisiologia, dessas formas atípicas, né, mas para cada uma delas existe ali uma dica, né? Então, por exemplo, no PIDC distal, ela é muito mais frequente ali nos membros superiores, né? Ou seja, nos membros superiores você vai encontrar aquele enriquecimento bastante importante, que às vezes você não vê nos inferiores, né? No PIDC multifocal, você tem que ter o cuidado de procurar esses alentecimentos focais da velocidade de condução, que às vezes estão proximais, né? E tentar ver aí se você consegue definir uma alteração sensitiva. No PDC motor, né, você tem que procurar fazer um exame amplo para mostrar que não existem outros comemorativos e que não é um quadro aí de doença neuromotor, e não pode ser sensitivo, lembrar que isso é um quadro transitório e que se você encontrar uma alteração motora, significa que o paciente tá virando, né, quer dizer, então, a gente voltando nesse quadro final, né, quer dizer, as neuropatias inflamatórias crônicas aí são um grupo extremamente grande de doenças, a gente viu hoje praticamente o PIDC típico, né, mas ele é o mais frequente, então se a gente errar menos com o PIDC típico já é um grande avanço, né? Eu acho então que a gente tem que tentar passar a utilizar esses critérios clínicos, esses critérios diagnósticos no nosso dia a dia. Lembrando que o PIDC típico ele é raro e sim, e talvez a maior parte do neurologista geral nunca vai ver um quadro desse na vida aí no seu consultório, né? Bom, aproveito para agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Estou aberto a perguntas, se eu souber responder, senão a gente vai estudar junto, se não souber, né? E convidar vocês, né, que o DCE de Neuropatia está promovendo alguns encontros, então a gente vai ter um primeiro encontro que vai ser em Campo Grande, né? Junto com o congresso lá do Centro-Oeste. Mentira, é isso mesmo, é. Não, você vai ser em Recife, desculpa. Vai ser em Recife, então, por isso que ele não está aqui. A gente vai ter um encontro que vai ser em Recife, no dia 1º de setembro, e vai ter um encontro maior, que vai ser aqui em Ribeirão Preto, que vai ser 30 de novembro a 2 de dezembro, no qual a professora Mary Riley, de Londres, né, vai estar aqui presente com a gente. Então, convido todos vocês a participarem, né, e se sobrar dinheiro, a gente vai fazer um encontro vai fazer um outro encontro no Sul, né, mas por enquanto o dinheiro está meio curto, acho que não vai dar para a gente fazer. E assim a gente vai tentar, o Decideiro podia tentando fazer um encontro em cada região do Brasil, né? No norte a gente não vai fazer, porque o norte já vai ter o Congresso Brasileiro de Neurofisiologia Clínica. Então, convido todos vocês aí a participarem dos nossos eventos, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Fernando a oportunidade de estar aqui conversando sobre essa doença, que é uma doença muito, muito interessante, né? E é muito reconfortante a gente ver que esses pacientes geralmente têm uma evolução muito boa. Muito obrigado. Obrigado, professor Wilson. É um tema extremamente complexo e amplo, com muitos diagnósticos diferenciais, com muitas particularidades no próprio PIDC. A gente vai abrir para discussão, mas eu gostaria de tomar a liberdade de começar fazendo uma pergunta, professor.
O PIDC associado ao diabetes, existe alguma maneira de diagnosticar quando ele é associado ao diabetes e quando ele é coincidente com uma pessoa diabética? Por exemplo, como acontece muito nas neuropatias das amiloidoses, TTR, por exemplo, que a gente vê pessoas que têm diabetes e também têm amiloidose. É, Então, como é que se situa isso? assim, ó, esse é um problema diagnóstico muito grande, né? Porque o diabetes, né? Ninguém sabe exatamente o porquê, mas por um processo aí metabólico, né? Você pode ter reduções focais da velocidade de condução. Então você vai ter, a gente fala que no PIDC a gente tem uma neuropatia não uniforme, né? Porque são reduções focais. Então, um pedaço do nervo está normal, o outro pedaço está muito comprometido e o outro está normal. O diabetes pode fazer isso, né? Eu acho assim que duas coisas que chamam bastante atenção é a dispersão temporal e bloqueio. Então, se você encontrar dispersão temporal e bloqueio, é muito sugestivo ali que seja um PIDC, né? Por outro lado, se for um predomínio muito sensitivo, com muita dor, não deve ser PIDC, deve ser o diabetes, né? Mas eu confesso que algumas vezes a gente tem que tratar para ver, né? E uma coisa que eu recomendo, é o seguinte, que a gente faz de rotina, e todo paciente que é diabético, a gente faz a glicemia, né, faz o teste no dedo lá, para ver como é que tá, quer dizer, é claro assim, se o paciente que está piorado, que piorou, está em uma piora da neuropatia, está numa crise ali, a gente vai fazer o exame de qualquer jeito, mas sempre que possível, a gente tenta corrigir a glicemia, para depois fazer o exame. E às vezes a melhora é espantosa, assim, né? Quer dizer, porque é um processo metabólico, né? A hiperglicemia, a gente que está mais prolongada, ela altera todo o fluxo acional. E aí você altera o fluxo acional, você altera a maneira como ocorre a despolarização, né? E agora, assim, no ponto de vista prático, se der para esperar, a gente espera. Se tiver um quadro motor muito importante, não sugerir ali uma pré-exopatia diabética, uma coisa assim, a gente acaba sempre tratando para tirar dúvida, porque aí não tem jeito de diferenciar, entendeu? Obrigado, Wilson. Muito boa, fiquei satisfeito. Eu queria abrir para os colegas, porque foi uma aula tão, como já se esperava, uma aula tão densa, com uma quantidade tão grande de informações e, sobretudo, de experiência, que certamente muitas pessoas devem ter questionamentos. Então, está aberto e o professor Wilson responderá com certeza os questionamentos. Gente, eu agradeço aí pessoas que elogiaram a aula, muito, muito obrigado ali. Quanto o pessoal pensa, né? É assim, ó, quanto a TTR, né? Realmente é assim, assim, a gente tem muito paciente com amiloidose aqui, né? Mas assim, são poucos os pacientes que realmente simularam PIDC, né? Eu acho assim que é, 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 quando você tem um PIDC que não responde ao tratamento, é obrigatório que você teste a amiloidose hoje em dia, né? Então, se você tem um paciente que não responde ao tratamento, pode ser amiloidose, e aí você faz um teste que hoje, um mês e pouquinho está pronto, ou é alguma daquelas variantes lá, né? Quer dizer, ou então aí nesse caso você vai fazer o líquido, o paciente tem infiltração, tem linfoma, tem lúpus, alguma coisa assim, né? Mas assim, então você tem que fazer o líquor, você tem que investigar essas outras doenças associadas e pensar nas nodoparanodopatias e no TTR. Então, assim, segundo o consenso aí do pessoal, né? Quer dizer, paciente com PIDC, ele responde ao corticoide, ou imunoglobulina, ou ao plasmaféresis, né? Bem, enquanto o pessoal pensa também, eu tenho uma outra questão, que é em relação não ao PIDC, mas a neuropatia motora multifocal. Eu queria saber a sua experiência em relação à frequência dessa neuropatia e até que ponto ela pode mimetizar um quadro de ELA. Assim, chega a ser uma coisa difícil o diagnóstico diferencial? É. Essa é uma doença muito, muito interessante, né? Quando eu fiz meu estágio lá com, com, com o professor Sumner, né? Eu conseguia ver os pacientes que foram descritos com neuropatia motora multifocal e também quando era com PIDC
com PIDC multifocal, né? Quer dizer, eu vi todos esses pacientes lá que ele tratava, né? Foi muito interessante, assim, né? Fiz parte da história, lá, você vê a história dessas doenças, né? Assim, ó, o que a gente sempre fala é o seguinte, ó, a neuropatia motora multifocal, ela tem uma distribuição de nervo, enquanto a ela tem uma distribuição de segmento medular, né? Isso na clínica. Então, se você tem um paciente, por exemplo, sei lá, o nervo mediano tem vários níveis aqui, quer dizer, tem vários níveis medulares, né? Então, se você pega assim, você define que aquele paciente tem uma lesão que é do nervo mediano, isso não é ela, né? Então, clinicamente, né? Quer dizer, já se você acha que o paciente tem uma distribuição que é radicular, é muito provável, muito mais provável que seja ela ou uma lesão do coro anterior da medula, né? Uma radiculopatia motora do que uma neuropatia motora multifocal. Então, clinicamente, essa é talvez o mais importante, né? Quer dizer, a neuropatia motora multifocal é uma doença de nervo, às vezes ela pega o plexo, né? E aí ela é uma doença de segmento medular, né, pega o corno anterior da medula. Uma outra coisa interessante é, se você pega bem no comecinho da doença, né, a neuropatia motora multifocal, ela é uma doença que antes falava que era desmineralizante, mas provavelmente ela é uma nodoparanodopatia, né, você tem um bloqueio ao nível do canal de sódio. Então, se é precoce, não teve degeneração axonal ainda. Então, o paciente está muito fraco, né? E não tem atrofia muscular. E você coloca agulha, quer dizer, ele vai recrutar, se o bloqueio não for total, ele vai recrutar unidades motoras de morfologia normal, né? Ao contrário da ela, que isso nunca acontece, né? Então, assim, essa é uma outra dica clínica, né? Quer dizer, o paciente ele tem fraqueza, mas não tem atrofia. Então, isso é indício de bloqueio de condução, porque no bloqueio de condução o fluxo axonal está preservado, né? Então, o trofismo muscular está preservado, né? Aí ela é axonal desde o início. Então, essa é uma diferença importante para a gente ver. Do ponto de vista neurofisiológico, né, quer dizer, a gente tem que procurar sempre na, na, na ela, né? Quer dizer, afastar a possibilidade aí de bloqueio de condução, né? E lá em Ribeirão, assim, eu sempre faço questão, né, de a gente discutir, né? E assim, o achado neurofisiológico tem que ter uma correlação com a clínica. Então, se você pega lá, por exemplo, um paciente que tem um APB lá, um ADM, uma amplitude sei lá, de 6 milivolts, mas aí o recrutamento dele é zero, né? Quer dizer, isso tem que ser um bloqueio, não pode ser outra coisa. Às vezes um bloqueio muito proximal, né? Então, é, 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 sim, você tem que fazer uma correlação clínica e neurofisiológica, né? E um outro dado muito importante é que, às vezes, na ela, quando a degeneração está muito ativa, porque assim, quando começa a degenerar o nervo dele degenerou, está degenerando, mas o potencial distal está preservado ainda. Então, você pode ter falsos bloqueios de condução. Então, nessas condições, você tem que repetir a eletromiografia ou aquele nervo daí 2 meses, porque aí a degeneração acabou e o bloqueio desaparece, né? Então, eu lembro até na época da neuropatia motora multifocal, o pessoal de Nova York, lá da Columbia University, falava que tinha bloqueio de condução na ELA, né? Mas depois eles mesmos reconheceram que foi um erro de interpretação do exame, né? E a outra coisa é que na neuropatia motora multifocal você pode ter preservação de reflexo, às vezes um pouquinho vivo, mas nunca tem hiperreflexia, sinal de Babinski. Então, acho que se a gente fizer esse contexto global ali, é muito difícil a gente confundir uma coisa com a outra, entendeu? Mas exige uma avaliação clínica e neurofisiológica, assim, uma correlação bastante bem, assim, precisa ali, né? Obrigado mais uma vez, eu achei um comentário bastante elucidativo. Os colegas querem fazer algum outro tipo de questionamento, de comentário? O Maroco, ele fez uma pergunta lá, né, dos MAB na PIDC, se eu entendi direito, né? É assim, olha, eu acho que esses anticorpos, né, quer dizer, eles vão aparecer de uma maneira específica no PIDC, né?
Mas assim, mas no momento a gente não tem, né? Quer dizer, no momento, assim, o critério diagnóstico que saiu lá, quer dizer, nenhuma dessas drogas aí, elas assim, tem uma comprovação científica de que são boas na, 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 no PDC típico, pelo menos, né? E algumas delas desencadeiam, né? Uma neuropatia, né? Então, assim, provavelmente no futuro a gente vai ter, lembrando que no PDC a gente tem, em geral, a gente tem uma desvenização mediada por macrófagos, né? Então, assim, provavelmente vai evoluir para essa área, mas no momento a gente acabou de voltar do Peripheral Nerve Society, né? No momento não tem nada que realmente a gente possa utilizar, né? O que fala, ó, tem uma droga que realmente é melhor do que essas três que a gente discutiu. No momento é o arroz com feijão mesmo que a gente tem que usar, pelo menos no PIDC típico, clássico, né? É, qual é a sua experiência com PIDC que fica dependente de você ficar fazendo ao longo do tempo indeterminado ou imunoglobulina ou plasmaférese? E qual é a conduta que você toma nesse caso? Quer dizer, você Olha, é faz, assim, tem sucesso, é, depois volta. mesmo antes daquele trabalho da Inglaterra, a gente tentava fazer uma coisa muito parecida, né? Eu fazia o seguinte, eu tentava afastar e fazer assim, tentava ver qual que era o intervalo e ia afastando o intervalo de aplicação, e depois que achava o intervalo ideal, a gente tenta diminuir, né? Assim, alguns pacientes a gente consegue manter durante muito tempo, às vezes volta lá anos depois, com a doença reativada, né? E nesses pacientes a gente tem o cuidado de repetir a eletromiografia de vez em quando, porque principalmente aqui tem um pouco de sequela, porque às vezes ele não tem uma piora abrupta, mas vai ter uma degeneração axonal. E aí a gente vê, se o paciente vai clinicamente bem, na eletromiografia não tem evidência de que está tendo uma degeneração axonal, a gente vai deixando e seguindo. A gente, em geral, não dá alta para esses pacientes, mas os que estão controlados não costumam voltar, né? Mas, assim, alguns pacientes, a gente tem pacientes lá que está, sei lá, 10, 15 anos tratando, a gente não consegue tirar o diagnóstico, né? Mesma coisa na neuropatia motora multifocal, né? Na neuropatia motora multifocal, o pessoal achava que era uma doença benigna, né? Hoje, o pessoal não acha mais isso, não, né? Quer dizer, que a maior parte desses pacientes, ao longo dos anos, eles passam a piorar de novo, né? Quer dizer, alguns têm uma lesão axonal muito importante, né? Então, assim, no PDC clássico, típico aí, e a gente faz assim, igualzinho o pessoal da Inglaterra, aquele protocolo do pessoal da Inglaterra lá, ou da Holanda, a gente tenta fazer aquele processo. Em alguns dá certo e outros não, né? Plasmaférias, a gente, assim, é difícil de você manter o paciente durante muito tempo, né? Porque, assim, é complicado, você tem que colocar o catéter, infecta, e, assim, a gente não tem muito sucesso com manter o paciente com plasmaférias, não. E uma coisa interessante é que o paciente que você tratou com corticoide, quando você tira o corticoide, ele fica em remissão muito mais tempo do que o paciente que você tomou imunoglobulina. Então, o paciente que você tomou deu imunoglobulina, ele costuma responder mais rápido, tem menos efeito colateral, mas quando você tira, ele recorre muito mais rápido. O corticoide tem mais efeito colateral, demora mais tempo para fazer efeito, mas quando você tira, a duração é maior da remissão. E quando você associa o corticoide e a imunoglobulina, você faz um depois do outro ou faz os dois ao mesmo tempo? Bom, a gente não costuma fazer isso aqui, né? Assim, quem faz isso aqui é o professor, como é que ele chama? Que trabalha com o Bero nos Estados Unidos, falei o nome dele aqui agora, o Dimanche, né? Ele falou que às vezes ele usa isso e usa a dose menor dos dois. A gente não costuma fazer isso, a gente costuma usar uma coisa ou outra. A gente não costuma, assim, mas depois que eu assisti essa apresentação dele, eu tô tentado a tentar ver, tô tentado a experimentar. Ele fala que é bom, mas a gente não tem experiência com isso, não. Pelo menos eu não tenho. Muito bem, pessoal. Alguém mais quer fazer algum outro comentário, ou no chat, ou oralmente? Bem, já que os colegas não têm outros comentários, professor Wilson, a sua aula foi extremamente importante de um assunto que, como eu falei, ele representa bem a neurologia na medicina interna.
e é essencial para todos os neurologistas, inclusive os que, como eu, não são expertos em doenças do sistema nervoso periférico. Eu acho extremamente interessante e acho uma coisa até muito agradável de estudar, apesar de ser muito complexa. E a sua aula foi uma aula dessas que vão ficar marcadas no grupo como uma das aulas símbolo do grupo. Então, muito obrigado mais uma vez e esperamos contar outras vezes com a sua participação. Nós convocaremos e ficaremos muito felizes se você aceitar, como de fato aceitou esse nosso convite. Eu já tenho em mente aqui algumas coisas, depois eu vou conversar com você Combinado. pessoalmente. Tá certo? Muito obrigado, foi excelente, uma noite extremamente Acho que o agradável. Marcelo tem uma última pergunta lá, mas enquanto ele Ah, faz, sim, assim, foi uma honra para mim participar, né? Quer dizer, assim, uma honra para mim, para Ribeirão Preto estar participando aqui do evento, né? Quer dizer, eu geralmente não assisto ao vivo, mas depois eu assisto suas aulas todas, né? E mas é uma grande honra para mim, eu estou à disposição, como todo o pessoal aqui de Ribeirão Preto. certo. Aí, o Marocco, é porque eu não estou conseguindo ver o chat daqui. Eu estou vendo aqui, ele perguntou se já viu papiledema, né? E se tem alterações de sinal em medula espinhal, né? Bom, a gente já viu papiledema, né? Quer dizer, no passado falava-se muito em PIDC com papiledema, tal, né? Hoje a minha dúvida é, será que esses pacientes são PIDC típico mesmo ou se são uma dessas paranodopatias, né? Porque na paranodopatia você pode ter uma proteína extremamente aumentada, né? E a outra coisa, essa alterações de medula espinhal, né? Então, assim, existem algumas, assim, isso não foi comprovado ainda, mas principalmente o grupo do Japão, né? Eles, acham que algumas daquelas canalas, se não me engano, a neurofacina 155, né? Poderia estar associada com lesão medular associada. O pessoal da Espanha não concorda com isso, né? Mas existem vários relatos na literatura de PIDC com alteração de medula, né? O professor Piquet Thomas tem alguns trabalhos a respeito, então a gente já viu, e aí tem gente que fala assim, ó, por exemplo, o pessoal do neuro fala, ó, é um PIDC com alteração da medula, o pessoal da esclerose múltipla fala, não, olha, é uma esclerose múltipla com alteração do nervo, né, e na verdade ninguém sabe o que é, né, mas a gente já viu, sim, até paciente com hiperreflexia, com sinal de Babinski às vezes, né, mas certamente isso não cai dentro do PIDC típico, né, quer dizer, agora isso ficou para fora. Eu acho que talvez eles vão cair dentro dessas paranodopatias ali. Alguém mais tinha algum questionamento? Queria agradecer ao Marocco, o Marocco que é um grande colega e amigo e estudioso também das neuropatias periféricas. Alguém mais, algum colega? Você está conseguindo ver aí, professor, alguma coisa no Não, chat? acho que ninguém mais. Mas eu que Então, agradeço, mano. uma vez mais, muito obrigado, uma boa noite a todos e eu vou entrar em contato e certamente você vai contribuir ainda mais Renato, conosco. estou à Muito disposição. obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau.